Olá, irmãs e irmãos. Muito obrigado pela paciência de todos vocês em acompanharem 2 vezes por semana esses estudos. Claro que não é mérito de obra nossa, mas resultado da inspiração dos mentores amigos que nos orientam. Por essa razão, devemos aprender o máximo possível dessas lições, para que fique cada vez mais clara e inteligível a mensagem do nosso Cristo. Como Ele é o caminho, a verdade e a vida, quanto mais nos afinarmos com suas recomendações, mais beneficiados seremos. Então, mestre querido, permitais que humildemente iniciemos a nossa reunião de hoje num clima de sincero amor fraterno e união em torno do vosso santo ensinamento. Que assim seja. A página de hoje está no capítulo 24 do Evangelho, intitulado Não Ponhas a Candeia Debaixo do Alqueire. Leremos os itens 8 a 10, sob o título Não vades ter com os gentios. Vamos ver primeiramente a passagem bíblica. Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhes haver dado a seguinte instrução: Não procureis os gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Assim anotou São Mateus, no capítulo 10, versículos 5 a 7. Passemos agora à interpretação do Evangelho sobre essa linda lição do Cristo. Em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrangem a humanidade toda. Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdenhe da conversão deles, o que nada teria de caridoso. É que os judeus, que já acreditavam no Deus Uno e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhes acolherem a palavra. Com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer. E os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que lhes disse: Ide em busca das ovelhas transviadas de Israel. Isto é, ide semear em terreno já arroteado. Sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminados do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. Que, pois, a exemplo destes, procurem primeiramente fazer prosélitos entre os de boa vontade, entre os que desejam a luz,
nos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver nem ouvir e tanto mais resistem por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro, do que a um só que se compraza na treva, porque assim procedendo, em maior proporção se aumentará o número dos sustentadores da causa. Deixar tranquilos os outros não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. Chegar-lhes à vez, quando estiverem dominados pela opinião geral e ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu derredor. Aí julgarão que aceitam voluntariamente, por impulso próprio, a ideia, e não por pressão de outrem. Depois, há ideias que são como as sementes. Não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenha sido de antemão preparado. Pelo que melhor é se espere o tempo propício e se cultivem primeiro as que germinem, para não acontecer que abortem as outras, em virtude de um cultivo demasiado intenso. Na época de Jesus e em consequência das ideias acanhadas e materiais então em curso, tudo se circunscrevia e localizava. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje, as ideias se universalizam e espiritualizam. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras, tem o seu foco em toda a parte e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios já não são um povo, são apenas uma opinião com que se topa em toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como do paganismo triunfou o cristianismo. Já não são combatidos com armas de guerra, mas com a força da ideia. Após a leitura, passemos ao nosso humilde comentário. A orientação de hoje é quanto às pessoas com as quais vale a pena discutir conceitos morais e espirituais. Jesus aconselhou seus apóstolos a não levarem a palavra a quem já sabia ou a quem era radicalmente contra. Pois quem conhece convictamente a palavra do Mestre já carrega condições de se autodesenvolver através de estudos, conversas e até com as próprias conclusões, fruto da sua autoevolução. Já quem é frontalmente contra, como o pagão era em relação ao cristianismo, combatente contumaz e convicto, não houve nenhum tipo de conselho, até o momento em que ele próprio se torne mais flexível. Todo ser radical demais retarda sua evolução por teimosia ou por idealismo exacerbado nas suas convicções, fruto da soberba ainda muito sedimentada em sua alma. Ele se torna surdo a qualquer sugestão que não esteja perfeitamente alinhada com suas convicções fechadas. Se não vejamos, o próprio Mestre, em várias ocasiões,
demonstrou que sua dedicação era mais focada nos sofredores e miseráveis, pois eram quem mais precisavam. E arrematou quando questionado sobre isso: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Constata-se assim que muitos que estão em dor e sofrimento por algum tempo e frustrados por não lograrem êxitos nos seus processos tradicionais de cura, sentem-se pressionados pelo próprio desejo de permanecerem vivos, acabando por procurarem e se submeterem a tratamentos espirituais com mais flexibilidade e aceitação, independentemente da religião que professem. E muitos que procuram os templos religiosos através da dor, após o processo de cura, terminam por se engajarem naquele grupo religioso, primeiramente por gratidão e depois por convicção. Então, via de regra, os mais sofridos transformam-se em canteiros mais férteis para se plantar os ensinamentos de Jesus. Essa afirmativa está alinhada com o princípio que diz que somos ainda submetidos a provações que culminam por provocarem um fortalecimento na nossa fé e um crescimento no respeito à figura do Cristo. Queramos negar ou não, a dor torna-se uma forte alavanca impulsionadora da fé, que muitas vezes germina em nós através do instinto de sobrevivência e do temor da morte, amadurecendo com o tempo e a dedicação para uma fé lógica e raciocinada, mais sólida e embasada nos ensinamentos do Cristo. Quanto ao combatente radical, ele não deve ser desprezado. Ele tem preservado o seu direito de discordar das nossas convicções e devemos respeitar seus pontos de vista, considerando até que ele pode também ter razão. Por isso devemos ouvir a todos, independentemente de ser a favor ou contra as nossas ideias. Normalmente, um radical não tem ainda um canteiro mental favoravelmente fértil à sementeira espiritual. Exatamente por tudo que foi exposto, devemos velar o maior respeito a todas as correntes religiosas, sem revanchismos ou deméritos. Dia chegará em que todos marcharemos irmanados na direção de Jesus, cada um carregando sua própria ferramenta de fé, é bem verdade, que pode acelerar mais ou menos a chegada, mas todos nos respeitando e orando juntos em torno de um só Senhor. Muita paz. Vamos agora implorar a Jesus que fluidifique as águas colocadas sobre a mesa. Estendamos as nossas mãos na direção delas. Senhor, que a tudo podeis, imploramos a vossa interveniência na magnetização dessas águas, para que a eficácia da transformação delas em remédios seja sentida no nosso corpo físico e espiritual. Envolvei-nos também nessa poderosa torrente purificadora, provocando uma sensação de suave paz
e segurança. Que os nossos ambientes familiares sejam também imantados pela vossa bendita misericórdia. Obrigado, eterno conselheiro e orientador de nossas almas. Águas fluidificadas em vosso santo nome, que assim seja. Preparemo-nos, então, para o encerramento da nossa singela reunião de hoje. Que a sensação do dever cumprido se acerca de nós nesse instante, livrando gradativamente as nossas consciências dos nossos fracassos e acrescentando uma compreensão cada vez mais cristalina da mensagem divina do Mestre Jesus. A cada passo dado na direção do Criador, amplia-se a nossa visão do quão limitados ainda somos diante da grandeza do Cristo. Senhor, que não nos falte a vossa inspiração para o trabalho em benefício de todos aqueles que se acerquem de nós, clamando por ajuda. E doutra feita, se somos nós os necessitados, que nos mantenhamos calmos e firmes na nossa fé, sem lamentação ou desespero. Haveremos de encontrar nos postulados do nosso Divino Pastor as soluções para todos os problemas. Sigamos com os corações arejados e com as mentes focadas no trabalho fraterno e no amor, sem ranços ou discórdias, para o nosso próprio bem-estar. Fortalecei, Senhor, os nossos laços com os anjos guardiães, para que suas intuições sejam cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Ó Cristo Jesus, imploramos humildemente a vossa permissão para encerrar a nossa reunião de hoje. Ficai conosco hoje e sempre, que assim seja. Desfaz-se agora a nossa corrente fraterna. O estudo permanente sufoca definitivamente a nossa ignorância. Até o nosso próximo encontro com Jesus.